Questão 21, vamos lá. Hipoteticamente, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo formalizou uma ação direta de inconstitucionalidade perante o TJ, requerendo sejam invalidados os dispositivos de lei municipal de Nova Odessa, que estabeleceu o pagamento no valor mensal de R$5.000 a título de indenização ao prefeito, além de férias anuais com subsídio acrescido de 1/3 e 13º em estado, 13º salário. Em estado em decisão assemelhada, o STF assentou o quê? Aqui, essa questão é muito específica de entendimento do STF. Artigo 39, parágrafo 4º. O artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, que disciplinou os subsídios dos prefeitos e vice-prefeitos, ele não é incompatível, ou seja, não está contra o pagamento de terço de férias, nem de 13º, mas é vedado o acréscimo de indenização. Correta. Essa está correta. Sabe por quê? Eu vou falar para você. De acordo com o artigo 39, parágrafo 4º, os prefeitos e demais detentores de mandatos eletivos são remunerados através de subsídios, os quais são fixados em parcela única, sem verbas variáveis. Tal forma de remuneração foi criada para alguns agentes públicos com o objetivo de trazer maior transparência e controle. No entanto, o STF firmou um entendimento. Está aqui o que eu estou falando para você, ó, no informativo 852. Conforme já decidiu o STF, o regime de subsídio não é incompatível com o pagamento de outras verbas de natureza trabalhista, asseguradas aos trabalhadores e servidores em geral e pagas com periodicidade anual, como férias e 13º salário. Contudo, no que tange a verba de representação, a representação é inconstitucional. O pagamento de verba de representação é inconstitucional. Agora, férias, 13º, tá tudo certo. Não vão de encontro ao artigo 39. Pode pagar sim, férias, 13º para o prefeito e tudo. O que não pode é verba de representação. Então, o pagamento da verba de representação seria inconstitucional, uma vez que esta não é uma quantia paga a todos os trabalhadores e servidores. Desta feita, o STF julgou constitucional, correta, ou seja, constitucional, a previsão de terço de férias de 13º, mas inconstitucional o pagamento de verba de representação. Letra A correta. Vamos ver o erro da B. São procedentes os pedidos veiculados na ação direta na lei municipal, impugnada inconstitucional na sua totalidade, mas para alcançar somente situações futuras, considerado segurança jurídica, interesse social, boa-fé? Não, porque seria, se fosse julgada realmente inconstitucional, seria o efeito não seria esse dali para frente, seria dali para trás, nulo tudo, né? Seria esse o erro da B? Vamos ver se tem mais algum comentário da B. Bom, é isso. Eu acho que a B está errada porque para alcançar situações futuras, isso aí que vai decidir na hora lá, né? Porque em regra, se fosse uma liminar, dali para frente. Agora, quando é a ação inteira, é dali para trás os efeitos da lei. É lei 9.868 retro eficácia. Enfim, eu acho que é o seguinte, o que eu estou querendo dizer é que retroage. Retroage porque seria nulo lá, né? Nasceu nulo. Se nasceu nulo, é ex-tunc, porque declara a nulidade, né?
Seria ex tunc, eu acho. Erga omnes e ex tunc. É daqui para trás, né? Enfim, por isso que eu acho que a B está errada. Eu acho que seria erga omnes daqui para trás. E são improcedentes os pedidos. Porque até então a Steph entendeu que está correto esse pagamento de terço de férias, 13º, por isso que a B está incorreta. C. Os tribunais de justiça não podem exercer o controle abstrato de constitucionalidade de lei municipal utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, ainda que se trate de norma de reprodução obrigatória pelos estados. Essa C está perfeitamente ao contrário. Os tribunais de justiça podem sim exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro das normas da Constituição Federal somente se tratarem de norma de reprodução obrigatória pelos estados. Por isso que você está errado, olha só para você ver. Aqui. Os tribunais de justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. É exatamente o contrário do que diz a letra C. Letra D. A via processual eleita é inadequada, pois a ação direta estadual não pode ser utilizada para o controle de constitucionalidade de lei municipal que trata de remuneração, matéria reservada à autonomia de ente federativo. Ninguém vai comentar a letra D? Eu acho que tá o seguinte, a letra D está incorreta por quê? Municipais. O que acontece? As leis orgânicas municipais não podem ter dispositivos normativos declarados inconstitucional pelo STF. Ou seja, não pode usar uma lei municipal para pedir uma declaração de inconstitucionalidade lá pelo STF, mas você pode usar uma lei municipal para ser declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Existe ação direta de inconstitucionalidade estadual, pedindo para que o Tribunal de Justiça declare a inconstitucionalidade da lei municipal com base na lei estadual. Então, as leis orgânicas municipais, elas não podem ter dispositivos normativos declarados inconstitucional pelo STF, mas pelo TJ pode sim. Pelo STF em abstrato, jamais, né? Mas elas podem, o Tribunal de Justiça pode exercer o controle abstrato de leis municipais utilizando a Constituição Federal, desde que trate de norma de reprodução obrigatória pelos estados. Então, de novo, quando você for entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, querendo que declare a inconstitucionalidade de uma lei municipal, você vai entrar onde? No STF ou no TJ? Depende. Se for uma lei se for uma lei aqui de reprodução obrigatória, norma de reprodução obrigatória pelos estados, você pode usar como parâmetro a Constituição Federal. Então, o Tribunal de Justiça pode exercer o controle abstrato de constitucionalidade de lei municipal, utilizando como parâmetro a norma da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória. O parâmetro, vai ver que é o Tribunal de Justiça que vai julgar, né? Então, em controle abstrato, o STF jamais usa o controle abstrato nas normas municipais. Seria o TJ usando o parâmetro Constituição Federal, mas é o TJ que iria julgar em caso de norma de reprodução obrigatória. Então, a lei municipal, o parâmetro dela é acima dela, a lei estadual, não é a Constituição Federal. Entendeu? Só que você vai usar o parâmetro Constituição Federal quando for norma de reprodução obrigatória pelos estados. Um exemplo, essa norma de reprodução obrigatória pelos estados, cláusula pétrea, sei lá. É a norma de reprodução obrigatória pelos estados, está escrito que se for uma norma de reprodução obrigatória pelos estados, você pode usar a CF de parâmetro, porque está lá na CF também. Então, só nesse caso, mas o TJ vai usar a Constituição de parâmetro, não quer dizer que o STF vai julgar a lei municipal. Eu não tenho certeza que, por enquanto, desde que eu estou estudando aqui, o STF jamais vai julgar uma lei municipal, declarar
inconstitucional pelo STF, o STF jamais vai declarar inconstitucionalidade de uma lei municipal em sede de controle abstrato, mas na via difusa ele pode, entendeu? Olha, a lei orgânica municipal não pode ter dispositivo normativo declarado inconstitucional pelo STF em controle abstrato. De fato, não pode ajuizar uma DI junto ao STF para declarar sua inconstitucionalidade. Só se pode ajuizar uma DPF no STF em face de uma lei orgânica. Não se procura em sede de ADPF a declaração da inconstitucionalidade da lei ou não, pois o objeto da ação é evitar a reparação a preceito fundamental resultante de ato do poder público e não declarar a inconstitucionalidade da ADI, constitucionalidade ADC ou omissão. Então, as leis orgânicas municipais, elas não podem ter dispositivos normativos declarados inconstitucionais pelo STF em controle abstrato, em ADI, mas em ADPF sim, pode, para evitar lesão, a preceito fundamental pode ocorrer a declaração de inconstitucionalidade, mas apenas na via difusa, correto, que é pelo recurso extraordinário, muito embora não tenha unanimidade na jurisprudência e doutrina. Quanto ao que seja preceito fundamental, o que tudo indica, o parâmetro de alcance das normas constitucionais na DPF é menor do que a DI. Resumindo, volta para a questão. O Tribunal de Justiça não pode exercer controle abstrato de constitucionalidade de lei municipal utilizando como parâmetro a norma constitucional. Certo. Mas, aqui, ainda que se trate de reprodução obrigatória, onde está o erro? Ó? Certo? Ela vai falar assim, exceto... O erro está aqui, ela vai falar assim, exceto... que quando se tratar de norma de reprodução obrigatória para os estados, então o Tribunal de Justiça pode, sim, usar a Constituição Federal como parâmetro. Por isso está errado. Letra D. A via processual eleita é inadequada, pois a ação direta estadual não pode ser utilizada para controle de constitucionalidade de lei municipal dos agentes públicos, matéria reservada à autonomia. Está correta. A via processual estava correta, sim, ó. O Procurador-Geral de Justiça, ele entraria com uma ação de égide inconstitucional no TJ, requerendo seja invalidado o dispositivo da lei municipal. Então, da lei municipal, está falando invalidado que estabeleceu o pagamento de valor mensal. Mas ele não falou aqui qual que é o parâmetro que ele usou. Entendeu? Se for norma de reprodução obrigatória, ele pode usar a CF de parâmetro. Se não, não. Letra E. Já existe tese majoritária sobre o descabimento do pagamento de adicional de férias, 13º e verba de representação de agentes políticos. Incorreta. Como que eu indico para questões? Eu queria indicar para comentário, né? Pedir comentário, olha. Obrigado. Queria pedir comentário, né? Então, eu vou pôr pausa e vou publicar e já eu volto para gravar.